Quando eu era bem mais novo, costumava pescar camarões. Eu ia com meu primo ao rio para colocar algumas armadilhas feitas de varas e pedaços de pano para capturá-los. Era uma fonte de renda muito interessante para nós dois. Chegávamos a vender o quilo por até R$ 50 na época. Bom, hoje eu moro no Maranhão e quero contar algumas experiências paranormais que aconteceram comigo e com meu primo. Desde pequenos, meu pai nos ensinou a fazer essas caixas de pano que colocávamos no rio. Não eram muito elaboradas. Um simples quadrado com uma pequena abertura que era colocada contra a correnteza e prendia os camarões. Alguns conseguiam escapar, mas muitos ficavam presos. Em certas ocasiões, chegávamos a juntar 3 ou 4 quilos por dia. Normalmente vendíamos entre a própria família ou amigos em comunidades próximas. Fazíamos tudo isso quando íamos na casa dos meus avós. O lugar tinha um rio a menos de 10 minutos a pé, então sempre aproveitávamos quando os visitávamos para ganhar um dinheiro extra. Lembro que houve um tempo em que fazíamos isso quase todos os fins de semana. O dinheiro que ganhávamos dava para sair para jantar com as meninas ou até comprar alguma coisa. Às vezes colocávamos as armadilhas durante a tarde ou até a noite. Meu pai dizia que era mais eficaz. A primeira experiência paranormal aconteceu comigo. Lembro que naquela ocasião meu primo não pôde ir à casa dos meus avós. Lhe surgiu um compromisso de última hora e ele não pôde me acompanhar. Eu havia prometido ajudar meu avô com várias coisas, então não podia desistir. Cheguei lá por volta das 6 da tarde. A noite já estava caindo. Mesmo assim, aproveitei para fazer algumas armadilhas e colocá-las no rio. Meu avô, um pouco curioso, me disse que já era tarde e que seria melhor fazer isso de manhã. Respondi que não levaria muito tempo e queria aproveitar ao máximo. Eu precisava do dinheiro. Peguei um saco e o enrolei em uma caixa improvisada. Fiz 2 no total. Avisei que voltaria em alguns minutos e comecei meu caminho. Desci a barroca, passando por um caminho cheio de árvores e plantas. Era um caminho branco que se abria no meio da natureza. Cheguei à margem, entrei no rio e subi alguns metros. Parei em uma pequena piscina natural onde meu primo e eu sempre encontrávamos camarões. Eu tinha uma lanterna que coloquei entre o pescoço e o ombro, pressionando para que não caísse. Era minha única luz. Afundei a caixa e coloquei algumas pedras dentro. Verifiquei se estava bem presa e continuei. A água estava muito fria e, olhando para frente, só havia sombras. O rio à noite adquiria tons escuros, algo bem assustador para quem não está acostumado, e se somarmos o som da correnteza, aí piora tudo. O nível subia a cada passo, chegando um pouco acima da minha cintura. Parei no meio e pensei que aquele era um bom lugar. Procurei onde colocar a caixa. Fiz o mesmo procedimento e verifiquei se resistiria à correnteza. Nesse momento me lembro por cima de quase derrubar a lanterna, e foi quando, de repente, percebi que havia alguém na minha frente. Quase caí para trás. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. A luz da minha lanterna refletia na sua pele, que era muito branca. Eu não sabia quem era. Nunca o tinha visto na vida. Sua pele era muito pálida, parecia que não tinha cor nenhuma, e ele estava completamente vestido de preto. Nem percebi como ele chegou até mim. Eu estava no meio do rio e não o ouvi se aproximar. Fiquei imóvel ali, sem saber o que dizer. Baixei a lanterna, mas mesmo assim, sua pele brilhava. Estou colocando algumas ciladas, disse nervoso. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Para os camarões? Respondeu ele com uma voz muito aguda mesmo. Parecia anormal e eu me senti desconfortável. Você é daqui, filho? Ele me perguntou sem parar de me encarar. Seus olhos estavam fixos nos meus. Ele não se movia e parecia nem respirar. Sim, meus avós vivem aqui perto, respondi tenso. Você pode me dar um pouco de água? Ele perguntou com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Eu não sabia o que dizer.
A expressão em seu rosto me alertava que eu não podia recusar. Porém, eu não queria levar um estranho para casa. Meu avô ficaria furioso. Mesmo assim, e com muita dúvida, o convidei. Fiquei parado no meio do rio, olhando para ele. Juro que não conseguia me mexer. Meus músculos não reagiam. Depois de alguns segundos, pedi que ele me seguisse. Desconfiado, virei de costas para ele. Olhei para trás, tentei me acalmar e continuei a caminhada. Só se passaram alguns segundos quando senti um peso horrível nas costas. E com isso quero dizer que foi como se uma pessoa tivesse subido em cima de mim. Surpreso, achando que o homem queria me atacar, virei-me. Atrás de mim, não havia nada além da escuridão da noite. O sujeito havia desaparecido. Mesmo assim, meus joelhos se dobraram. Sacudi as costas, mas o peso não ia embora. Era como se eu estivesse carregando um adulto. Esfreguei-me com as mãos várias vezes, tentando tirar o que quer que fosse que estivesse ali. Eu estava desesperado. Como era possível sentir algo que eu não podia ver? Meu corpo tremia por inteiro e a temperatura da água caiu de uma forma que nem sei explicar. Me joguei no rio, achando que, afundando, a sensação desapareceria. Foi ainda pior. Agora estava difícil até ficar de pé. Cuspi a água que engoli, me levantei e fui para a margem. Não sei explicar a terrível sensação de desespero que não me deixava. Mas imagine caminhar no meio da serra escura, com a sensação de que está carregando uma pessoa nas costas, mas que não há mais ninguém além de você. Além disso, eu sentia uma queimação no pescoço, como se a respiração de algo batesse na minha pele. Podem me chamar do que quiser, mas comecei a chorar. Não entendia que merda estava acontecendo comigo naquele momento. Eu pedia que, por favor, me deixasse em paz, pois eu sabia que era aquele homem que tinha conversado comigo no rio. Me arrependia de ter aceitado dar-lhe água. Pensei em rezar, mas eu não sabia. Apesar de ir ao catecismo, nunca tinha aprendido as orações completas. Mesmo assim, fiz o meu melhor e comecei a pedir ajuda. Fazia isso com minhas próprias palavras. Eu precisava ocupar minha mente com algo. Rezei como pude. Minha voz tremia e soava cansada por causa da caminhada. Minhas roupas estavam molhadas e eu sentia muito frio. Foi a caminhada mais longa que já fiz em toda a minha vida. Os segundos pareciam minutos. Quando pude ver as luzes da casa dos meus avós, comecei a chorar ainda mais. Queria correr, mas não conseguia. Sentia que algo me puxava para trás quando tentava. Quando chegar, vou te dar seu copo de água, mas por favor, me deixe caminhar. Murmurei, tentando controlar minha voz. Naquele momento, juro por tudo que o peso aliviou um pouco, o que me permitiu andar mais rápido. Passei pelas galinhas e pelos porcos, e os animais se agitaram e começaram a fazer muito barulho. Eu me perguntava se eles podiam ver o que me acompanhava, se podiam perceber aquela enorme coisa em meus ombros. Continuei andando e pude ver meu avô deitado na rede. Quando passei pelo carro e cheguei à área coberta, senti que todo o peso desapareceu. Foi quase um alívio instantâneo. Meu avô se levantou rapidamente e me perguntou, assustado, o que estava acontecendo. Eu sentia que ia cair no chão. Tudo girava ao meu redor. Ele pediu que eu me sentasse, mas não o fiz. Entrei na cozinha e minha avó estava terminando de lavar os pratos. Não ouvi o que ela disse. Apenas peguei um copo, enchi de água e saí mais uma vez para fora. Nem sabia onde colocá-lo, então me abaixei e o deixei no chão. Menino, o que você tem? Meu avô me perguntava, preocupado. Tinha um cara no rio, finalmente falei. Ele me disse que queria água. Ambos me observavam tentando entender. E onde está ele? Perguntou minha avó. Eu não conseguia organizar minhas ideias, estava muito assustado. Não sabia como explicar ao meu cérebro o que tinha acontecido. É que não fazia sentido algum. Pedi a eles que entrássemos na casa. Achava que alguém estava me observando de longe. Quando finalmente consegui me acalmar,
Contei tudo o que aconteceu. Mesmo enquanto eu falava, soava difícil de acreditar, mas não era mentira. Era real. O terror foi real. Minha avó pegou uma garrafa de vidro e me serviu em um copo. "É água benta, tome rápido", ela ordenou. Eu obedeci, mas ainda assim me sentia tenso. Pelas expressões deles, eu sabia que acreditavam em mim. Descrevi muito assustado como uma força me puxava, impedindo que eu andasse. Aquela noite fizemos um terço e minha avó nos guiou em todo o processo. Quando terminamos, ela saiu e jogou água benta ao redor de todos os muros da casa, repetindo em voz alta o Pai Nosso. Meu avô não parava de me olhar e me fazia a mesma pergunta várias vezes. Ele queria saber como era o homem, como ele se parecia. Fiquei sentado no sofá a noite toda, olhando para o vazio, tentando esquecer o que senti, mas os calafrios me tomavam por completo. Nos meses que se seguiram a esse acontecimento, eu me assustava com qualquer coisa. Até mesmo o som da louça ou quando alguém chegava de surpresa me fazia pular. Tinha medo de que aquele ser tivesse me seguido. Eu ainda não entendo por que tinha esse pressentimento, mas sentia que algo dele havia ficado comigo. Às vezes, quando me sentia cansado, o imaginava pendurado nas minhas costas. Mesmo quando me olhava no espelho, achava que via seu rosto espreitando por cima de um dos meus ombros. Felizmente, tudo estava na minha cabeça, ou pelo menos é isso que eu quero acreditar. Parei de ir colocar armadilhas no rio à noite, e quando o fazia, era porque ia com meu primo durante o dia. Essa história agora faz parte da minha família. Sou conhecido como o primo ou o tio, a quem algo de outro mundo subiu nas costas. Talvez hoje eu leve isso na zoeira, mas o terror que senti naquela noite é algo que jamais na minha vida espero voltar a experimentar. Eu ia contar a história do meu primo também, mas creio que meu relato já tenha ficado longo demais. Não quero tomar mais tempo. Geralmente não comento nos vídeos, mas caso queiram ouvir a história dele, irei trazer. Lá pelos anos 80 ou 90, eu viajava muito com meu pai na sua velha caminhonete. Era barulhenta e consumia muito combustível, porém sempre confiável. Naquela época, meu pai estava indo bem e tentou ajudar alguns de seus familiares que não tinham tido a mesma sorte. Ele ia buscar fardos de roupas novas em atacado, que vinham dos Estados Unidos a preços muito bons, e os levava para alguns parentes, para que eles pudessem começar a vender e, quem sabe, construir seu próprio patrimônio. Nem todos aproveitaram essa boa vontade do meu pai, que comprava os fardos e os entregava sem cobrar nada. Mas pelo menos 2 famílias, que até hoje são gratas, tiveram suas vidas literalmente transformadas. Durante as férias escolares, eu às vezes o acompanhava nessas entregas. Embora não tivéssemos uma boa relação, essas viagens me tranquilizavam. Eu gostava de ficar em silêncio, observando a estrada pela janela, absorvendo tudo. As conversas que meu pai tinha comigo durante essas viagens ficaram na minha memória, mesmo que na época eu ouvisse em silêncio, sem responder. Ele provavelmente achava que eu nem estava escutando, mas isso não o impedia de continuar falando. Em uma dessas viagens, a um vilarejo a cerca de 6 horas de distância, aconteceu algo que jamais esquecerei. Hoje o trajeto levaria apenas 2 horas, mas naquela época não havia estrada como as de hoje. Eram caminhos cheios de curvas, barrancos e condições precárias, mas meu pai conhecia a região como a palma da mão. Ele guardava muitos segredos que nunca me contou, que, segundo minha mãe, ele planejava revelar quando eu fosse adulto. Algo me faz pensar que ele sabia muito mais sobre o que aconteceu naquela vez do que me disse. Saímos a tempo, como de costume, para almoçar com a família e voltar à cidade antes de anoitecer.
Contudo, ao passar por um dos primeiros vilarejos, meu pai avistou um velho amigo em uma pequena oficina à beira da estrada. Ele parou para cumprimentá-lo e o amigo contou que seu carro tinha quebrado e que precisava de uma peça para consertá-lo. Meu pai, sempre disposto a ajudar, ofereceu-se para levar o amigo à procura da peça. Passamos horas indo de vila em vila, perguntando em diferentes lugares, até que finalmente encontramos o que precisávamos. Levamos o amigo de volta ao mecânico, mas agora já estava quase anoitecendo e ainda estávamos longe do destino. Meu pai, preocupado, sugeriu que dormíssemos na casa dos parentes e voltássemos para casa na manhã seguinte. Concordei e seguimos viagem. À medida que adentrávamos aquela estrada estreita e escura, a paisagem me parecia mais assustadora do que nas viagens anteriores. Os galhos das árvores pareciam braços que tentavam nos impedir de avançar. De repente, em uma subida íngreme, a caminhonete começou a se cansar. Avançava lentamente e meu pai olhava preocupado para o painel. Eu tinha 10 anos, mas sabia que a temperatura do motor estava alta demais para continuarmos sem parar para esfriar. Paramos em um trecho estreito da estrada, com árvores e um barranco ao nosso lado. Quase não havia luz e o silêncio era total. Meu pai estava visivelmente preocupado com a estrada deserta. Ele destampou o radiador com cuidado para não nos queimar com o vapor e esperou para encher com água. Foi quando ouvimos um som estranho, algo como um rugido que ecoou por toda a área, assustando pássaros que voaram em bando. Meu pai me puxou rapidamente para dentro da caminhonete e fechou as cortinas que ele havia adaptado para bloquear a luz do sol. Ficamos no escuro, apenas com a luz fraca da lua entrando por uma pequena fresta na janela traseira. O rugido soou novamente. Perguntei ao meu pai que animal poderia ser aquele, e ele apenas me disse para ter calma, que não era para eu me assustar. Minutos se passaram em silêncio, e apesar do medo, eu comecei a adormecer. Não sabia se era um urso, um lobo, mas o som indicava que era algo muito grande. Porém, eu não estava apavorado. Sabia que, assim que pudéssemos, seguiríamos adiante e aquilo nos deixaria em paz. De repente, fui acordado por algo. Não quis me mexer, fingi que ainda estava dormindo, pois não queria enfrentar o que estava acontecendo. Senti como se algo tivesse subido na traseira da caminhonete, como se estivesse tentando olhar pela janela traseira, como se estivesse nos farejando. Fingi dormir e ouvi meu pai rezar baixinho. Em seguida, a caminhonete balançou e o que quer que fosse desceu. Foi então que ouvi o som da maçaneta da porta sendo forçada. Por sorte, havíamos trancado as portas. O som de passos ao redor da caminhonete ecoou e vi pelas frestas das cortinas algo grande, caminhando em 2 patas. Meu pai tremia de medo e eu não disse nada. Continuei fingindo que dormia. Iraque, eu sei que você está acordado, mas por favor continue assim. Você lembra como dirigir? Eu vou sair. Se eu não voltar, ligue a caminhonete e vá embora. Não importa se o motor aquecer, apenas vá. Sem abrir os olhos, eu concordei, mesmo sem saber dirigir direito. Meu pai saiu da caminhonete e o vi se ajoelhar na beira da estrada. Pela fresta da cortina, vi uma sombra se aproximando. Era muito maior que meu pai. Não sei se era minha imaginação ou o medo distorcendo minha percepção, mas o que vi parecia um enorme lobo em 2 patas, ou talvez um homem coberto de pelos. Meu pai voltou lentamente para a caminhonete. Tremendo, disse que podíamos ir. Assim que começamos a dirigir, outros carros surgiram na estrada, como se tivéssemos deixado a escuridão para trás. Chegamos à casa dos meus tios, e meu pai passou a noite conversando e rezando com eles. Nunca falamos sobre aquilo novamente, e até hoje, minha mãe também não quer falar sobre o que aconteceu. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos.
me chamo Maria Alice e quero compartilhar com vocês algo que me aconteceu há vários anos. Sou formada em pedagogia e tenho 41 anos. Quero falar sobre uma experiência que tive quando trabalhei em um pequeno povoado na Bahia. Fui enviada para essa comunidade com não mais de 90 pessoas. O lugar era bonito, as pessoas eram gentis e muito tranquilas, mas havia um pequeno detalhe. Eu tinha que dormir na escola. Me deram um quarto improvisado, que na verdade era outra sala de aula. Não minto quando digo que a escola era bem pequena. Além do meu quarto, havia 2 salas de aula e um pequeno pátio. Quando cheguei, uma família me ofereceu estadia. Eles não gostavam da ideia de que eu morasse sozinha. Para eles não fazia sentido. Eu não tinha problema, embora não vou negar. Sentia um pouco de medo. Mesmo assim, decidi ficar na escola. O lugar tinha uma vibração diferente à noite. Quando as crianças iam embora e eu ficava sozinha, me sentia tensa. Toda a energia delas parecia ficar nas carteiras. Além disso, fazia muito frio. Eu precisava de 2 cobertas para me cobrir dos pés à cabeça. Nas primeiras semanas que estive lá, não houve muitas novidades. A docência estava apenas começando, mas eu agradecia que a sala de aula fosse tranquila. Não havia muitos alunos, no total eram 6, 4 meninas e 2 meninos. Isso me permitia tirar um tempo para esclarecer as dúvidas de cada um. Todos eram muito educados e sempre chegavam animados de manhã. Eu comia em uma casa diferente a cada semana. Isso me permitiu conhecer melhor as famílias e seus costumes. As refeições eram deliciosas e as conversas sempre agradáveis. A primeira coisa estranha que me aconteceu nesse povoado foi uma noite em que eu não conseguia dormir. Eu me revirava na cama e a luz da lua entrava pelas janelas. Eu podia ver as árvores ao longe e ouvir as folhas se roçando. Sentei-me na cama e peguei o copo de água que estava ao lado. Uma sombra chamou minha atenção. Havia alguém espiando pela janela. Eu consegui distinguir o que parecia ser a cabeça de uma criança. Comecei a sentir algo muito pesado no peito e desviei o olhar, e quando olhei de novo naquela direção, a cabeça ainda estava lá. Achei que talvez fosse um dos meus alunos. Não conseguia ver seu rosto por causa da escuridão, mas sua silhueta estava perfeitamente delineada. "Boa noite. Já é tarde para estar aí fora", disse um pouco nervosa. Não houve resposta e a silhueta continuou imóvel. Disse o nome de um dos meus alunos ao acaso, mas também não funcionou. Levantei-me da cama e avancei sem tirar os olhos dele. Aproximei-me do interruptor de luz e o acendi. Mesmo do outro lado da janela, consegui ver seu rosto. Era um menino, talvez com cerca de 7 anos. Sua pele parecia naquele momento ter uma cor normal, mas ele tinha olhos grandes. Lembro-me bem porque ele me olhava com muito interesse. Meu corpo se sentia estranho. Um formigamento percorreu meus braços e subiu até o meu pescoço. Mesmo forçando minha mente, ele não me parecia familiar. Não me lembrava de nenhum menino com aquelas características. Perguntei se ele não estava com frio, já que estava com o peito descoberto, mas o menino só continuava me olhando, nem sequer piscava. Decidi sair. Preferia acreditar que ele estava perdido e precisava de ajuda. A porta ficava do outro lado da sala, então peguei a chave ao lado da minha cama e fui abri-la. Porém, quando olhei novamente para o menino antes de sair, ele já não estava lá. Tinha desaparecido. Fiquei parada ali por um momento, duvidando se era uma boa ideia sair ou não. Eu o chamei, mas não tive resposta. Decidi esperar que ele voltasse, mas ele não voltou. Fiquei deitada na cama sem conseguir dormir por um bom tempo. No dia seguinte, quando as crianças começaram a chegar, perguntei a Dona Marília sobre o menino. Dei a descrição de como me lembrava dele e até mencionei a hora, mas a senhora não parecia ter ideia do que eu estava falando. Sendo um lugar muito pequeno, o boato logo se espalhou pelas crianças.
Ele foi batizado de O Menino Fantasma. Meus alunos me perguntavam como ele era. Eles juravam tê-lo visto e até conversado com ele, embora eu achasse que essa última parte era mentira. Francamente, as pessoas não ajudaram, colocaram ideias na minha cabeça, e acabei acreditando que talvez fosse um espírito, uma alma perdida vagando. Minha mãe costumava dizer que isso às vezes acontece. Há quem fique preso nesse plano e é muito difícil transcender. O melhor era acender uma vela, rezar e pedir pelo descanso eterno. E assim eu fiz. Antes de me deitar, começava com um Pai Nosso e terminava com uma prece. Embora eu não soubesse seu nome, por alguma razão o nome Eduardo sempre me vinha à cabeça. E assim ficou. As semanas se passaram, o curso avançava, e eu me acostumava cada vez mais com a vida naquele lugar maravilhosamente deserto. Eu sentia falta da cidade, mas viver no campo também tinha suas vantagens. Em algumas ocasiões, ia me banhar no rio com outras jovens mães ou até lavar roupas. Comecei a apreciar as coisas simples da vida. Minha segunda experiência paranormal na escola foi completamente diferente. Lembro que naquela ocasião estávamos sem luz. Nos últimos dias vinha chovendo muito e era comum que a eletricidade caísse. Nessa noite em particular, o céu estava claro, então a luz da lua iluminava os arredores da minha sala. De qualquer jeito, eu também tinha um lampião e algumas velas na sala. Não era muito tarde, por volta das 9 da noite. Ainda assim, como é comum em áreas como aquela, a maioria das pessoas já estava na cama ou dormindo. Eu fiquei acordada um pouco mais, pois estava com dificuldades para dormir. A chuva era relaxante, mas eu não conseguia ficar na cama. Eu estava na mesa ao lado da porta, preparando algumas aulas futuras no mimeógrafo e aproveitando o tempo, quando de repente ouvi um barulho ao meu lado. Alguém estava batendo na porta com muita força. Como era uma porta de metal, o som era ainda mais escandaloso. Levantei-me e perguntei quem era. Esperei ouvir uma resposta, mas nada, só continuavam batendo. Me aproximei e fiz a mesma pergunta de novo. Desta vez, ouvi a voz de uma criança. Ele me pedia para abrir a porta. Até me chamou pelo nome. Eu pensei em abrir. Embora não conseguisse identificá-lo, achei que pudesse ser um dos meus alunos, mas percebi que não estava com as chaves, então virei à esquerda e caminhei até minha cama. De lá pude ver o exterior da sala. Bem na frente da porta vi que havia uma sombra em pé, e não era a de uma criança. Era uma silhueta muito alta e parecia estar vestida com uma túnica escura. Era aquilo que estava batendo na minha porta. Não sei porquê, mas a primeira coisa que me veio à mente foram aquelas estátuas que vendem em barraquinhas. Senti meu corpo se desmoronar. Minhas pernas enfraqueceram e meu coração acelerou. Mais uma vez, ouvi a voz da criança. Ele insistia para que eu abrisse a porta, batendo cada vez mais forte. Os golpes ecoavam nas paredes da sala, mas não fazia sentido. A sombra não correspondia à voz. Tentei me acalmar. Pensei que talvez ele estivesse acompanhado de um adulto. Com voz nervosa, perguntei se havia mais alguém com ele, mas não houve resposta, só um monte de batidas contra o metal. Me afastei e encostei minhas costas no quadro negro. Fechei os olhos e comecei a rezar. Queria apagar todas as velas ao meu redor, mas não conseguia me mover. Estava apavorada. Até hoje tenho certeza de que era a voz de uma criança. Ouvi várias vezes e era muito clara. Não parecia uma imitação, era real. Abri os olhos levemente. A sombra se movia lentamente do outro lado. Era completamente escura, como se a luz não tocasse sua pele. Pensava que não, mas era óbvio que ela podia me ver. As luzes das velas me iluminavam. Repetia o Pai Nosso uma e outra vez, e não sei como, mas sabia que algo estava errado. A noite simplesmente estava mais silenciosa do que o normal. Não conseguia ouvir os grilos nem o rio ao longe.
A sombra deu algumas voltas ao redor do lugar, sempre com o rosto voltado para mim, até que lentamente foi embora e desapareceu entre as árvores. Como pude, corri e apaguei todas as velas. Fiquei completamente no escuro. Lentamente me sentei em um canto da sala e continuei rezando. Não consegui dormir naquela noite. Foi a primeira vez na vida que senti tanto medo. Assim que o sol nasceu, fui para os currais. Já havia vários homens tirando leite das vacas. Hesitei em me aproximar, mas no final o fiz. Falei com um senhor de talvez 40 anos na época, que estava ao lado. Eu o conhecia, seu filho era meu aluno. Comecei a fazer perguntas normais. Ele me respondeu tranquilamente, mas depois perguntou se eu estava bem. Eu parecia cansada, como se não tivesse dormido direito. É que na noite passada havia alguém fora da escola, disse tentando não parecer histérica. Um tanto confuso, ele me perguntou se era alguém da vila. Respondi que não. Depois esclareci que não consegui ver seu rosto, mas não achava que fosse alguém das redondezas. Mais uma vez o boato se espalhou por toda parte, desta vez com um contexto mais assustador. Todos souberam daquela sombra de túnica escura. Até as pessoas mais velhas me garantiram que não era um bom presságio e que sua presença trazia más notícias. Um senhor mais velho se aproximou de mim e disse que seu irmão tinha visto algo semelhante. Foi muitos anos atrás, quando eram pequenos. Ele estava brincando entre os cavalos quando percebeu a figura à distância. Ela apenas caminhava lentamente ao longe. Infelizmente, ele faleceu poucos meses depois daquele incidente. O que ele me contou não ajudou em nada e até me deixou pior. Nem preciso dizer que não voltei a dormir na escola. Eles encheram minha cabeça de ideias e eu estava apavorada. Durante o restante da minha estadia, aceitei um quarto oferecido por um casal de idosos. Eles eram muito amáveis e me tratavam como uma neta. Honestamente, não me arrependo. O que não sei é o que aconteceu naquela noite. Aquela figura aterrorizante que batia na minha porta, ainda acredito que estava relacionada ao menino da primeira vez. Não acho que tenha sido uma coincidência. Ninguém mais voltou a ver aquela sombra, ou pelo menos não durante o tempo que exerci meu trabalho lá. Fico aliviada ao pensar que ainda estou viva e que não foi mais do que um grande susto. Felizmente, não abri a porta. Eu estava voltando da casa de uma amiga que mora em Wisconsin. Moro nos arredores de Chicago. Uma viagem de cerca de 6 horas, então decidi fazer tudo de uma vez. Não planejava sair tão tarde, mas algumas coisas fugiram do controle e só peguei a estrada por volta das 20 horas. Bom, eu precisava estar em casa para trabalhar no dia seguinte e tinha esquecido desse detalhe, então saí correndo. Devo mencionar para vocês que a maior parte do estado é plana, com muitas florestas no norte e pequenas cidades espalhadas. As maiores cidades ficam perto da fronteira, longe de onde eu estava. A casa da minha amiga ficava em uma dessas pequenas cidades, então, logo que saí, já estava em estradas desertas no meio da floresta. Havia alguns carros aqui e ali, mas depois de 30 minutos e com o sol já posto, não havia mais nenhum carro à vista. Provavelmente passei 2 horas inteiras sem ver ninguém. A floresta plana e interminável em ambos os lados era tão repetitiva que começou a me dar sono. Eu estava tentando de tudo para me manter acordada, mas por volta das 23, vi algo na estrada. Abri um pouco mais os olhos e percebi que era uma pessoa. Ela estava parada no acostamento com o polegar levantado, claramente pedindo carona. Por algum motivo, o primeiro pensamento que me veio à mente foi que ter companhia no carro me ajudaria a ficar acordada. Instintivamente comecei a diminuir a velocidade e, à medida que me aproximava, a pessoa começou a caminhar em direção ao meu carro. Abaixei o vidro
Parei ao lado e agora vi que era um homem. Ei, só preciso de uma carona até a próxima cidade. Se você tiver um lugar sobrando, ficarei grato. Estava bem escuro e eu não conseguia ver muito dele, mas ele parecia cansado. Deixei ele entrar no banco de trás. Só quando comecei a sair que pensei no porquê dele estar ali. Quero dizer, estar no meio da floresta à noite era bem estranho. Olhei pelo retrovisor e o homem estava olhando pela janela no banco de trás. Ele parecia ter uns 40 anos, com barba por fazer e cabelo raspado, mas não vi mochila ou qualquer coisa com ele. Ele me perguntou: "O que te trouxe até aqui?" Respondi que estava na casa de uma amiga durante o fim de semana e que estava voltando para Chicago. Então perguntei a ele a mesma coisa. Seu rosto sério se transformou em um sorriso forçado. Eu estava caminhando por uma trilha na floresta e me perdi. Achei a estrada e pensei que seria melhor pegar uma carona. Refleti sobre sua resposta por um momento. Eu não sabia de nenhuma trilha ou qualquer coisa parecida naquela parte da floresta, mas mesmo que houvesse, ele teria que ter vindo de carro até lá. Por que ele não mencionou isso? Ele não deveria querer que eu o levasse até o início da trilha, em vez de para a cidade? Não sei. Eu estava mais acordada e consciente agora, e pensava na burrice que fiz em dar carona para uma pessoa estranha. De repente, o cara me disse para parar. Pediu que eu encostasse e o deixasse ali. Cautelosamente fiz o que ele pediu, levando o carro até o acostamento e estacionando. Estávamos a uns 8 quilômetros de onde o peguei e ainda havia apenas floresta densa ao redor. O homem rapidamente abriu a porta e, sem dizer nada, começou a se apressar em direção às árvores. Eu estava muito desconfiada e preocupada com tudo aquilo, e a única coisa que queria era sair dali. Mas ele deixou a porta aberta, e quando me inclinei para fechá-la, notei uma bolsa de cordão enfiada debaixo do assento do passageiro. Não era minha, era definitivamente dele. Gritei para o cara e ele se virou. "Ei, você deixou sua bolsa!" Ele ficou parado, com o rosto sério e os olhos arregalados, me encarando por vários segundos. Então, voltou. "Sua bolsa. Você a deixou bem aqui." Apontei para debaixo do assento e ele hesitou por mais alguns segundos antes de pegá-la abruptamente e voltar apressado para a floresta. Fechei a porta e saí de lá o mais rápido que pude. Fiquei aliviada por ter me afastado daquele cara, sabendo que algo definitivamente não estava certo com ele. Porém, apenas alguns minutos depois, comecei a perceber um cheiro horrível vindo do banco de trás. Foi ficando cada vez pior nos próximos 30 minutos, até que cheguei a uma vila. Parei em um posto de gasolina e usei a lanterna do celular para olhar o banco de trás. No carpete, debaixo do assento do passageiro, exatamente onde a bolsa de cordão estava, havia uma mancha vermelha profunda. Quase vomitei enquanto corria para dentro do posto de gasolina e chamava a polícia. Dei a eles todas as informações que tinha sobre o que aconteceu, e eles cortaram o pedaço do carpete do meu carro para testar. Também fizeram uma busca pelo homem, mas não encontraram nada, apenas algumas pegadas perto do local onde o peguei. Eu não sei exatamente o que havia naquela bolsa, mas parece que ele estava tentando plantar algo no meu carro como forma de acobertar alguma coisa. Quando meu primo James e eu tínhamos 20 e poucos anos, fizemos vários acampamentos no Colorado. Acredito que isso aconteceu quando eu tinha 22 anos e ele 23, e aconteceu na floresta Arapahoe. Foi a primeira vez que acampei lá, mas não a de James. Foi no meio da semana. Nossos empregos nos permitiam ter dias de folga no meio da semana, e muitas vezes íamos acampar para evitar trânsito e multidões.
Sempre deixo James assumir o controle dessas viagens. Estacionamos perto de uma área onde fazem refeição e dali entramos na floresta. Após cerca de 15 minutos de caminhada mais aprofundada na floresta, encontramos um bom local para montar acampamento. Um bom local significa um local grande o suficiente para acomodar 2 barracas, o fogão portátil e uma fogueira. A primeira coisa que fizemos foi desempacotar nossas coisas e montar nossas barracas. James sempre foi muito mais rápido do que eu para montar uma barraca. Ele faz isso em apenas alguns minutos. Sempre demoro mais para esse tipo de coisa. Ou melhor, sempre demoro mais de 30 minutos, já que não tenho acampado com frequência. A próxima coisa que fizemos foi criar um anel de pedras para uma fogueira e depois juntar alguns gravetos e madeira. Ele trouxe um acendedor de fogo e um isqueiro. Então acho que meio que trapaceamos, mas tudo bem. Foi no momento em que o sol estava se pondo que acendemos a fogueira e agora James estava grelhando alguns bifes e peixe. Uma coisa sobre James é que ele sempre fazia tudo de comer nessas viagens. Sempre confiei nele para nos alimentar. Claro, tínhamos nosso spray para ursos, para o caso de o cheiro da comida atrair um urso preto, o que James sempre disse ser muito improvável. Ele sempre diz que a verdadeira coisa com que você precisa se preocupar no meio da floresta é com as outras pessoas. Enquanto comíamos nosso bife e hambúrgueres, abrimos algumas cervejas e tocamos rock clássico no som. À medida que escurecia, começamos a jogar cartas numa pequena mesa de plataforma dobrável que trouxemos especificamente para cartas. E foi então que ouvimos algo na floresta. Pausei a música no meu telefone. Estava claro agora. Ouvimos uma pessoa cantando e passos no meio das árvores na escuridão. James me mandou encontrar uma lanterna. Tentei, mas quando encontrei, os sons haviam desaparecido. Perguntei se isso era algo para se preocupar, e ele disse que definitivamente era incomum alguém estar tão profundamente na floresta, muito menos andando assustadoramente por um acampamento. Fiquei um pouco abalado e vi que James também estava. Voltamos a jogar cartas com a música bem mais baixa agora. Foi quando um grande pedaço de madeira caiu no meio do nosso acampamento, nos fazendo pular de susto. Não caiu de uma árvore. Essa coisa foi jogada em nós por alguém. James começou a gritar, xingando quem quer que estivesse tentando nos assustar. E então passos puderam ser ouvidos novamente à distância. Eles estavam se afastando de nós. Eu disse que deveríamos arrumar o acampamento e nos mudar para outro lugar. Ele disse que não. Pelo menos não no escuro. Nós dois tínhamos coisas contra ursos, e ele aconselhou apenas mantê-los ao meu lado, perto da minha barraca quando fôssemos dormir. Continuamos ouvindo sons que você nunca esperaria que um animal fizesse. Alguém estava lá, talvez várias pessoas, isso estava claro. Eventualmente tivemos que dormir, então concordamos que talvez devêssemos nos revezar para vigiar e garantir que ninguém viesse ao nosso acampamento e roubasse alguma coisa ou pior, nos matasse. James concordou em fazer a primeira vigia. Ele disse que ficaria acordado e leria seu livro. Então fui para minha barraca e depois para meu saco de dormir e, posteriormente, dormi. Acordar no meio da noite enquanto acampa é normal. Você está em um ambiente frio ao ar livre, em um saco de dormir desconfortável. Uma série de coisas pode acordá-lo, e eu acordei. Eu ainda não sabia o que me acordou. Eu ainda estava no meio de um nevoeiro. Meu cérebro ainda não parecia totalmente acordado. Não se passaram mais de 1 minuto quando olhei para cima e vi uma cabeça espiando dentro da minha tenda. Parecia James. Esfreguei os olhos, mas a escuridão me impedia de ver qualquer coisa do rosto dele. Eu disse: James, pensando que ele estava me acordando para ficar de guarda. Perguntei meio grogue: é a minha vez? Olhei para o rosto, lentamente, ficando mais acordado a cada segundo. Então ouvi o zíper da tenda se fechar rapidamente e a cabeça desaparecer. Deitei-me no meu saco de dormir,
mas apenas por um segundo. De repente tive um estranho momento de clareza em que me levantei e fiquei em pé e ouvi os passos se afastarem. "James?", eu disse. Ele não respondeu. Abri o zíper da minha barraca para dar uma espiada no acampamento. O fogo estava apagado e James não estava lá fora. Fui até a barraca de James, que estava fechada. Abri o zíper e olhei para dentro só para ver James dormindo profundamente em seu saco de dormir. Fiquei extremamente assustado. Comecei a sacudi-lo para acordá-lo. E quando ele finalmente acordou, eu disse a ele que havia alguém no acampamento. Demorou 1 minuto para ele voltar à realidade, assim como eu. Mas quando o fez, ele pegou sua arma. Ele disse que deve ter cochilado enquanto lia. Ele disse que eu deveria dormir na barraca com ele aquela noite, mas para isso precisaria do meu saco de dormir. Ele saiu da barraca comigo e ficou vigiando enquanto eu corria até minha barraca para pegar meu saco de dormir. Na minha barraca, pegando meu saco de dormir, ouvi aquele maldito zumbido de novo lá fora. Eu peguei o saco e James sussurrou para eu me apressar. Eu disse: "Você também ouviu isso?" Ele disse: "Sim." Nós dois voltamos para a barraca dele e fechamos o zíper, com nossa arma ao lado. As horas se arrastaram. Enquanto eu ficava acordado, James dormia. Depois de 3 longas e horríveis horas, acordei-o e trocamos. Quando James me acordou, já era quase madrugada. Havia luz lá fora, então empacotamos tudo. Quando terminamos, havia bastante luz para caminhar de volta ao carro. Embora pudéssemos ter dirigido para outro lugar e passar outra noite acampando em um lugar diferente, nenhum de nós queria mais isso. Foi uma experiência assustadora e acho que nós dois só queríamos estar na segurança de nossas casas. Já se passaram 6 anos desde que isso aconteceu e ele me chamou algumas vezes desde então para acampar, mas eu realmente não tive interesse desde essa experiência. As pessoas são muito assustadoras. Por que alguém estava perseguindo o nosso acampamento? E a visão da cabeça daquela pessoa no escuro, apenas olhando para dentro da minha tenda. Parecia ser tirado de um pesadelo de terror. Talvez eu nunca mais vá acampar.